Esse livro é para você. Você provavelmente já foi exposto à lei da atração de O Segredo, ou O Trabalho de Abraham Hicks. Mas, o segredo, é inaplicável sem construir alguns hábitos primeiro. É também uma simplificação grosseira das lições erradas da lei da atração. Abraham Hicks, por outro lado, tem uma compreensão fantástica de como usar a lei da atração, mas sua abordagem pode parecer um pouco para alguns. Você não precisa ter uma compreensão básica da lei da atração para tirar algo deste livro. Se você não sabe o que é, pode ficar confuso com alguns dos termos. No entanto, minha abordagem é tecida em algo mais central para a experiência humana do que uma moda atual. Então, você ganhará valor se você tentar ou não manifestar as coisas. Finalmente, isso é para aqueles com uma mente aberta. Você tem que estar disposto a fazer um pouco de trabalho interior. Os hábitos neste livro são simples, repetíveis e sutilmente poderosos. Não há nada vistoso ou impressionante sobre eles do lado de fora, mas eles podem desbloquear seu potencial ao contrário de qualquer outra técnica de autoajuda ou truque de vida que você encontrou. Qual é a minha abordagem à lei da atração? Em primeiro lugar, minha abordagem ao uso da lei da atração é baseada na simplicidade e na funcionalidade. Estas são leis universais, por isso é minha intenção fazer justiça a elas, tornando-as fáceis de entender e usar. Os hábitos são de grande interesse para muitas pessoas por causa de quão poderosos eles crescem ao longo do tempo. Isso porque os hábitos são a forma passiva final de autoaperfeiçoamento. Claro que você precisa se esforçar um pouco para iniciá-los, mas uma vez que você fizer isso, você realmente não precisa se preocupar em escolher conscientemente fazê-los uma e outra vez. Isso já é ótimo, mas quando você adiciona hábitos específicos que melhoram sua qualidade de vida, o efeito dos hábitos começa a se agravar. Um dos meus principais focos na vida é abordar tudo com a maior facilidade possível. É como se a ideia de trabalhar de forma inteligente, não difícil, se multiplicasse. Algumas pessoas chamam isso de preguiça, mas eu só sei que há uma maneira melhor. Acredite em mim, é muito mais fácil se mover em direção às coisas que você deseja em sua vida habitualmente do que fazê-lo através da força de vontade. Mais do que isso, quando você tenta forçar seu caminho para as coisas, você realmente faz com que o universo trabalhe contra você. Você descobrirá como mudar isso no hábito número 3, facilidade. É por isso que, em vez de quadros de visão e mantras, os hábitos deste livro se concentram em ajustar seus próprios processos emocionais. Eu começo pequeno e construo para fora. Ao tornar esses hábitos parte de sua vida, você sentirá mudanças sutis na forma como experimenta e entende as emoções no início e se abre para poder ter experiências emocionais de pico com mais frequência. O que você realmente quer é aprender a se sentir incrível mais do tempo. Este livro lhe dará as ferramentas para fazer exatamente isso. Por favor, leia este livro em ordem. Não é incrivelmente longo, e os hábitos são configurados em uma sequência lógica. Com esse aviso fora do caminho, vamos passar para o primeiro hábito. Hábito 1. Consciência emocional. A consciência emocional é a habilidade de saber como você está se sentindo. Eu sei isso soa como uma coisa óbvia, mas, na realidade, a maioria das pessoas não está consciente de como se sente em um determinado momento. Isso ocorre porque você tende a saber apenas como está se sentindo quando está realmente sentindo. Você provavelmente pode se lembrar da última vez em que ficou realmente bravo, triste ou em êxtase. As pessoas que experimentam esses estados de pico são frequentemente chamadas de emocionais. Implica que as pessoas que fazem o oposto não são emocionais. Isso é um pouco impróprio, porque somos todos seres emocionais. Mais do que isso, o termo emocional implica que a pessoa não está no controle de suas emoções, o que implica ainda que mostrar muita emoção é uma coisa ruim. Isso pode levar você a querer ignorar ou enterrar suas emoções. Este é o caminho errado. Em vez disso, você pode fazer as pazes com as emoções que sente. Você pode aprender a reconhecê-los sem deixá-los controlar você. Mas, você tem que reconhecê-los primeiro. Esta habilidade irá ensiná-lo a reconhecer as emoções mais sutis que você sente. Você quer reconhecê-los porque, em última análise, quer ser capaz de influenciar o fluxo de suas emoções.
Por quê? Se você esperar até realmente saber que está se sentindo zangado, triste, irritado, frustrado ou sobrecarregado, é tarde demais para fazer qualquer coisa nesse sentido. Momento. Mesmo. É por isso que a consciência emocional é uma habilidade tão importante para se ter. Com consciência emocional, você tornará todos os outros hábitos deste livro muito mais fáceis de realizar. Há uma razão pela qual Abraham Hicks sempre diz: concentre-se no sentimento. Porque a consciência emocional é importante. A lei da atração responde à sua vibração. Sua vibração, por uma questão de simplicidade, é ditada por sua emoção. Você já sabe que sua emoção só pode ser influenciada às vezes. Em um momento pode ser como empurrar um rio furioso que flui na direção oposta. Em outros, pode ser como descer um riacho que se transforma em uma cascata de alegria. As pessoas que não entendem como aplicar a lei da atração simplesmente dizem: pense positivo. Isso é como dizer: apenas ganhe mais dinheiro. Em resposta à falência iminente. Embora seja tecnicamente preciso, não é funcionalmente preciso. Não é uma coisa útil para ouvir no momento. Honestamente, faça-me um favor e não dê ouvidos a pessoas que dão conselhos assim. Como suas emoções fluem de maneiras diferentes e habituais, você tem um oceano de vibrações diferentes em sua vida. Essas diferentes vibrações causam ondas em sua realidade. Influenciar como você se sente é muito mais como velejar do que acender um interruptor de luz. Você não escolhe se sentir melhor e está feito. Você pode chegar onde quiser, mas dificilmente é uma linha reta. Se fosse, você não estaria lendo este livro. Sua ferramenta para navegar por tudo isso é seu ponto de foco atual. Seu ponto de foco atual é baseado no que você está pensando agora, que você pode alterar e mudar. Mas, seu ponto de foco é como um veleiro, não um teletransportador. Chegar onde você quer chegar emocionalmente parece simples no papel, mas a lei da atração está constantemente respondendo às suas vibrações. A maioria das pessoas não é deliberada com o que sente, então tende a responder ao que quer que esteja acontecendo ao seu redor. É como tentar navegar sem controlar o seu barco, esperando que o mar caótico de vibrações o leve aonde você quer ir. Então, quando coisas boas acontecem, eles se sentem bem. Quando coisas ruins acontecem, eles se sentem mal. As pessoas que não praticaram a sensibilidade vibracional são apenas condicionalmente felizes. Isso significa que eles só podem sentir em resposta a condições externas. Enquanto suas emoções influenciam o que se manifesta em sua vida, a emoção você sente em um determinado momento é na verdade um indicador da vibração que você está praticando no momento. Esta é uma maneira um pouco mais complexa de entender a relação de suas emoções com suas vibrações, mas quando você pensa em sua emoção como um indicador, você começará a detectar vibrações que você já pratica por padrão. Então, para chegar onde você quer ir emocionalmente, você precisa aprender a navegar pelos padrões vibracionais atuais de sua vida. Na vela, você deve ser capaz de ler o vento e as ondas enquanto usa seu foco atual para se manter na direção certa em direção ao seu destino. Para fazer isso com suas emoções, é preciso sensibilidade vibracional. Porque você tem que aprender a sensibilidade vibracional antes de qualquer coisa outra. A sensibilidade vibracional, assim como aprender a beber vinho, é detectar coisas sutis que estão acontecendo. Neste caso, você quer detectar seus estados emocionais sutis. Os hábitos a seguir neste livro são sobre a prática deliberada de um estado emocional que leva a uma vibração desejada. Como você saberá se conseguiu praticar esses estados de sentimento sem saber como se sente agora? Como você saberá se mudou como se sente se não sabe por onde começou? É como jogar um dardo em um alvo de dardos com uma venda nos olhos depois de ser girado cerca de 6 vezes. Você não pode atingir o alvo deliberadamente se não ouvir e não souber por onde começou. Você também não pode sentir algo deliberadamente se não estiver ciente de como se sente ao fazê-lo. Uma vez que você entenda como fazer isso, você não será apenas melhor no outro hábitos, você será capaz de reduzir seu próprio nível de estresse, dar a outras pessoas limites claros para suas emoções e geralmente ser mais emocionalmente saudável. Porque a saúde emocional é tão importante.
Ser emocionalmente saudável não parece tão sexy quanto ter um Porsche ou ser uma celebridade, mas na verdade é uma das partes mais importantes de uma vida feliz. Se você for emocionalmente saudável, será capaz de lidar com manifestações maiores coisas, porque você terá as ferramentas para lidar com mudanças maiores em sua vida. Na verdade, uma das razões pelas quais você ainda não manifestou grandes coisas é que você não está emocionalmente pronto para elas. Isso não quer dizer que você não é maduro. É simplesmente que você não sabe como praticar deliberadamente a vibração do que você quer de forma consistente o suficiente para que ela entre em sua realidade. E se você ganhar apenas US $20.000 por ano, mas continuar se endividando? Você acha que seria capaz de lidar automaticamente com $100.000 extras por ano sem uma mentalidade diferente ou ferramentas diferentes? As pessoas que ganham na loteria acabam tendo o mesmo nível de renda antes da loteria alguns anos depois. Ironicamente, suas dívidas continuariam aumentando, mesmo que você tivesse mais recursos. Portanto, a chave é aprender a experimentar mais das emoções que você deseja em sua vida agora, independentemente das circunstâncias. Isso começa com saber o que você já está sentindo. A consciência emocional e a saúde são, na verdade, a espinha dorsal de como você manifestará mais coisas em sua vida. Como detectar seus próprios sentimentos sutis. Este livro é sobre hábitos, então é sobre conselhos práticos que você pode fazer hoje. Dito isto, a consciência emocional é algo que se torna mais eficaz quanto mais você a pratica. Afinal, com que frequência você experimenta emoções? Quantas emoções você experimenta em um dia? Muito provavelmente, muito. Mas não se preocupe em reconhecer cada emoção que você sente a cada momento. A razão pela qual esta é uma prática é porque é um momento específico em que você escolhe estar mais consciente de suas emoções do que o habitual. Então, você pode se soltar pelo resto do dia. Caso contrário, você se verá se esforçando demais no início. Não se trata de ser perfeito. É sobre passos de bebê incrementais. Apenas 10% a mais de consciência emocional em sua vida terá implicações profundas no resto de sua vida. Além disso, não há linha de chegada para essa habilidade. Sempre haverá espaço para melhorias. Como diz Abraham Hicks, você não pode errar e nunca vai conseguir. Acredite ou não, esta citação é algo que deveria fazer você se sentir aliviado. Se você ainda deseja obter um A na manifestação, saiba que, praticando todos esses hábitos, você aprenderá a tirar a pressão de si mesmo. Aqui está como fazê-lo uma vez por dia. Sinta-se à vontade para expandir essa prática para mais do seu dia, pois é bom para você. Identifique um hábito que você faz todos os dias que envolve escrever. Fazer. Você escreve listas de tarefas? Você verifica seu calendário? Você escreve e-mails de manhã? Qualquer coisa que envolva escrever é bom. Coloque uma nota nesse espaço que seja inconfundível. Na nota escreva: como você está se sentindo. Certifique-se de ter uma maneira fácil de registrar seus pensamentos. Pode ser um arquivo em sua área de trabalho, um caderno ao lado de sua cama ou uma seção de anotações em seu calendário. Escreva como você está se sentindo. Certifique-se de escrever algumas frases. Esta não é uma atualização de status em que você usa um rótulo de uma palavra, como feliz ou cansado. Aqui está um exemplo. Eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo energizado e no fluxo. Estou me sentindo como eu tenho um pouco de energia nervosa. Estou me sentindo meio ansiosa, como se eu quisesse sair. Estou me sentindo muito bem, mas não muito relaxado. Talvez impaciente seja a palavra. Em vez de descrever uma emoção exata, você quer descrever a mudança de uma emoção para outra. As emoções são fluídas e mudam. Observe que eu disse que estava no fluxo e também ansioso. Não estou me contradizendo, porque enquanto escrevia minhas emoções mudaram. Algumas coisas podem acontecer quando você começa a fazer isso. Você não vai sentir vontade de escrever. Especialmente se você não tem o hábito de escrever, pode ser difícil sentar para escrever. Como adquirir o hábito de escrever está além do escopo deste livro, mas para oferecer algumas dicas, não se preocupe em escrever bem e não edite a si mesmo.
Se você está apenas começando com um hábito diário de escrita, reconheça que é difícil no começo e fica mais fácil com o tempo. Se escrever é realmente a coisa que parece estranha, então talvez apenas falar este exercício seja suficiente. Se você falar seu fluxo emocional, certifique-se de gastar a quantidade equivalente de tempo que levaria para escrever 2 ou 3 frases. Mas vamos ser reais. 2 ou 3 frases. Você envia mensagens de texto, escreve e-mails ou escreve atualizações de status. Esse hábito nem dá tanto trabalho. Então, se você está tendo problemas com isso, o verdadeiro culpado é provavelmente você tem dificuldade em entrar em contato com seus sentimentos. Isso é totalmente bom e é a razão pela qual estamos fazendo isso em primeiro lugar. Em geral, nossa sociedade não valoriza o contato das pessoas com seus sentimentos. O conceito de ser sensível ao toque é meio que desprezado como uma qualidade fraca nas pessoas. Você pode ter algumas crenças estranhas sobre isso. Se sim, experimente este hábito. Você não precisa contar a ninguém sobre isso. Pode ser apenas entre você e eu. Por outro lado, se você está bem com essas coisas piegas, então você pode ter dificuldade funcional real em fazê-lo. Como eu disse acima, é muito parecido com degustação de vinhos. No início, tudo tem gosto de variações de vinho amargo ou doce. Toda essa conversa de taninos e bobagens de frutas simplesmente sai do seu cérebro. Com o tempo, e com a devida orientação, você pode aprender a distinguir sabores sutis. É aí que reside o verdadeiro poder de aprender a sensibilidade emocional, em aprender as emoções sutis que você sente. Qualquer um pode lhe dizer quando está furioso ou profundamente em luxúria, mas você sabe quando sente um pouco de dúvida ou um pouco de esperança. Você sabe quando sente alívio ou quando mudar para um pouco de crença de que seus sonhos são possíveis. As pessoas que tentam usar a lei da atração perguntam: onde está essa coisa que eu quero? Ninguém pode lhe dizer exatamente quando seu desejo aparecerá, mas sentir as emoções mudarem para uma crença no seu desejo aparecer é realmente o melhor indicador que você tem. Se você está tendo problemas para articular suas emoções, pesquise no Google, lista de emoções, e concentre-se naquela que você sente. Às vezes é útil escolher 2 que parecem próximos e se perguntar se você está se sentindo A ou B. Aqui estão alguns exemplos: estou me sentindo duvidoso ou pessimista. Ou, estou me sentindo exuberante ou meramente alegre. Se você quiser olhar mais para dentro, comece sua frase emocional com: não tenho certeza de como estou me sentindo. Tudo bem fazer isso. Se você tiver dificuldade em descrevê-la em termos emocionais, pergunte-se como você descreveria sua emoção em termos mais sensoriais. É quente, confortável, estimulante ou espirituoso. Use adjetivos para tentar provocar seu estado emocional. Se precisar, descreva por que você pode estar se sentindo assim, mas lembre-se de retornar aos sentimentos reais em si. Você não pode entender isso errado. É como exercitar um músculo. Fica mais forte e mais articulado com o tempo. Finalmente, você pode ter medo do que realmente sente. Especialmente se você está estudando a lei da atração há algum tempo, pode estar com muito medo de admitir qualquer tipo de emoção negativa. Isso é completamente bom e é uma parte normal e saudável do processo. Nós tendemos a aplicar quaisquer neuroses que temos a qualquer coisa, incluindo aprender sobre a lei da atração. A emoção negativa não é o bicho-papão. É apenas um indicador do que você tem vibrado. Não há certo ou errado da perspectiva do universo. Sem um indicador, você não poderá tomar nenhuma medida para alterá-lo. Portanto, não importa o que, a consciência é uma coisa boa. Quando você não reconhece como se sente, não pode aceitar como se sente, o que o deixará mais preso. Não há problema em escrever também sobre como você quer se sentir, embora seja mais poderoso escrever sobre como você se sente agora. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você quer dizer. É possível que, se você se concentrar em uma emoção indesejada por um tempo, possa perpetuá-la. Mas, você deve saber que o bem-estar é o seu estado natural e, eventualmente, você se sentirá bem novamente, goste ou não. Assim, não se preocupe com como você está se sentindo agora.
Se ajudar, lembre-se de que este exercício é apenas para documentar seu processo emocional. É como usar um mapa para descobrir onde você está no oceano. Você ainda não está aparando as velas e definindo suas vistas. Agora que você tem uma ideia melhor de como se sente, vamos tornar mais fácil se sentir bem. Hábito 2. Meditação. A meditação é o segundo hábito diário porque é como uma lousa limpa para sua mente. Quando você medita um pouco em qualquer dia, torna o processo de sentir o que deseja muito mais fácil. Isso porque a meditação desacelera e interrompe os pensamentos. Quando você para de pensar, você para de pensamentos resistentes. Pensamentos resistentes são pensamentos que têm conteúdo emocional que você não quer perpetuar. A meditação é como um botão de reset que permite que você comece de novo de um ponto neutro. É sua segunda chance, então você pode começar a vibrar e praticar emoções do jeito que você significa. A meditação tem todos os tipos de outros benefícios, incluindo a capacidade de reduzir estresse, promover uma sensação de bem-estar e melhorar a função cognitiva. Estes são apenas sintomas de limpeza de sua vibração. Existem dois tipos de meditação: o tipo que não funciona para você e do tipo que faz. Meditação é algo que muitas pessoas não entendem. Como o exercício, eles pensam que é algo que você tem que fazer muito para ver alguma melhora. Além disso, existem muitas visões conflitantes sobre o tipo certo de meditação. Descobrir que tipo de meditação funciona para você é um processo de tentativa e erro. Vou falar sobre por que isso torna as coisas muito mais fáceis e, em seguida, vou lhe dar um passo a passo para começar a praticar, não importa quanto tempo ou experiência você tenha. Seus pensamentos têm poder. A meditação é o último clareador da mente. É como reduzir o vento e a agitação das ondas. Simplificando, torna tudo mais fácil porque fica mais fácil se mover na direção emocional que você deseja. Mas por que as ondas estariam agitadas em primeiro lugar? Você está acostumado a pensar em manifestações como objetos físicos, como uma pilha de dinheiro. Mas, seus próprios pensamentos e emoções também são manifestações. Quando você tem pensamentos e emoções de que gosta e que lhe servem, sabe que está no caminho de manifestar as coisas físicas que deseja. Os pensamentos são manifestações que você pode criar instantaneamente, mas também tem o poder de atrair mais como eles. Você já pensou em uma lista de algo? Ao fazê-lo, você aciona o poder magnético de seus pensamentos para atrair mais pensamentos semelhantes. Você experimenta isso quando escreve todas as ideias que tem e, de repente, mais ideias chegam a você. A desvantagem disso ocorre quando você se concentra em pensamentos que estão em conflito uns com os outros. Você não pode ter dois pensamentos ao mesmo tempo, mas pode pensá-los em uma sucessão tão rápida que parece um conflito para você. Se você fosse presenteado com uma tigela cheia de laranjas deliciosas e pensasse consigo mesmo: eu amo laranjas, mas imediatamente também pensasse: mas as laranjas são ruins para mim, você teria praticado dois pensamentos opostos com duas vibrações conflitantes. Quando você faz isso, isso acontece quando você examina os prós e contras de uma situação. Você faz isso quando pensa em uma ideia e depois tenta descobrir se ela é boa o suficiente. Não é sua culpa. Você tem muitos hábitos de pensamento que fazem com que você pratique vibrações conflitantes, que acabam se manifestando em resultados mistos em sua realidade. Sabendo disso, você pode pensar consigo mesmo: ok, vou inundar meu cérebro com pensamentos positivos. Este é o muito comum, apenas pense positivo. Abordagem da lei da atração, e só funciona como gangbooster se você não tiver pensamentos conflitantes. Quando você faz isso, é como tentar colocar móveis novos em sua casa antes de se livrar dos móveis antigos. Em outras palavras, resulta em desordem vibracional. Isso então se manifesta em sua vida como circunstâncias que vão muito bem, depois vão mal e assim por diante. Como a meditação ajuda? O verdadeiro benefício da meditação do ponto de vista da lei da atração é que ela ajuda a limpar a mente de pensamentos perturbadores, porque você oferece menos pensamentos em primeiro lugar. A meditação não limpar a sua mente de todos os pensamentos e das vibrações que os acompanham, mas pode limpar alguns deles.
Também lhe dá perspectiva sobre seus próprios pensamentos. Muitos de seus pensamentos são habituais, e a lei da atração continua dando a você mais como eles. Em resposta a pensamentos não deliberados, o universo diz: ok, mas sentimentos ok com um pouco de dúvida e esperança chegando. Quando você tem um dia realmente bom, inevitavelmente retorna a um sentimento de blasfêmia ou mediocridade, já que seus pensamentos dominantes estão lá e são fortes demais para lutar sem reduzir seu foco neles. Seu foco é o que faz com que o poder magnético de seus pensamentos cresça. Deixado desmarcado, você terá cada vez mais do que pensou antes. A meditação lhe dá a capacidade de fazer uma pausa no meio do seu processo de pensamento e dizer: esta é realmente a minha escolha. Se eu pudesse escolher, é isso que eu gostaria de pensar. A meditação lhe dá a chave para ter liberdade de pensamento em cada vez mais circunstâncias. Você pode pensar que já pode pensar livremente. Talvez você se sinta de mente aberta. Mas, não importa o quão livre você pense que é, você é tão livre quanto é para escolher o que pensar e sentir em um determinado momento. Caso contrário, você sempre será um escravo das circunstâncias. Quando você ganhar cada vez mais liberdade de pensamento em qualquer situação, começará a sentir seu verdadeiro poder. Você poderá até mesmo encontrar as circunstâncias e direcionar suas emoções de maneira diferente. Como seria não responder aos seus próprios gatilhos emocionais? Como seria ficar calmo e sereno sob estresse? A meditação lhe dá a capacidade de sair de seus padrões de pensamento e escolher conscientemente. Como meditar? Meditação é a prática de focar sua atenção em algo por definir a quantidade de tempo ou repetições. Muitas pessoas se concentram na respiração ou em algum objeto natural como uma vela bruxuleante. O ponto de foco deve ser fácil. Você não deve envolver seu cérebro em um exercício cerebral. Trata-se simplesmente de focar suavemente. Quando digo foco suave, quero dizer que, se seu foco vacilar, você não se repreende por fazer errado. Todo o objetivo da meditação é aprender a guiar suavemente seu foco de volta a um único objeto de atenção. Muitas pessoas juram meditar por 30 minutos ou 1 hora por dia. Descobriram que apenas 10 minutos por dia fazem maravilhas e ainda menos têm um efeito benéfico. Comece onde você realmente se sentir confortável. Se você não se sentir confortável, comece com o que achar que pode ser divertido, ou pelo menos não irritante. Eu gosto de poder fazer isso em qualquer lugar, então gosto de simplesmente sentar em uma posição relaxada e focar na minha respiração. Faço isso contando um ciclo de inspiração e expiração até 100 ou 150. Isso geralmente dura cerca de 10 minutos. Às vezes, quando não me sinto muito focado, uso a música para ajudar. Se você é novo nisso e tem tempo, recomendo meditações guiadas ou ouvir música suave. Qualquer um servirá, desde que você goste deles e você se sinta capaz de relaxar na prática. Os recursos de áudio são ótimos porque ajudam a tirar o foco da estranheza do que você está fazendo e também servem como uma distração para seus próprios pensamentos. Meditações guiadas são sobre guiar sua mente e emoções para aquele lugar de não resistência, então elas tendem a ser muito calmantes por natureza. Eles também tendem a ser mais fáceis de relaxar, porque você não tem a pressão de fazer isso direito em sua mente enquanto tenta contar até 100 respirações. Assim como o exercício de consciência emocional, trata-se de praticar o hábito e não obter um resultado específico. É sobre estar consigo mesmo onde você está agora. Na verdade, o valor da habilidade será quase inexistente se você estiver constantemente pensando em um resultado. O propósito está no fazer. Tente não verificar se sente uma certa quantidade de bem-estar, paz interior ou iluminação. Isso só servirá para ativar uma vibração conflitante. Em vez disso, concentre-se em aceitar o que quer que esteja sentindo. Tudo bem se você se sentir nervoso, ansioso, animado, calmo, cansado, grogue ou qualquer outra coisa. Não se esqueça do seu corpo. A meditação é algo que afeta a mente, mas também pode limpar seu corpo. Você pode achar agradável com algo como yoga. Quando você coloca seu corpo em sintonia com sua mente, ajuda a manter o foco fora apenas de sua mente. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver tentando resolver problemas durante a meditação.
Ao dar ao seu corpo algo para fazer, ele distrai ainda mais seus pensamentos. Ele também tem o benefício adicional de fortalecer seu corpo e a conexão entre seu corpo e sua mente. Alternativas à meditação. Se você realmente não quer meditar, então pense em algo que já meditativo que você faz. Para algo ser meditativo, 1. Repetitivo e simples. É importante ser capaz de realizar tarefas que são tão fácil que seu subconsciente assuma o controle para fazê-las. Não tente fazer do aprendizado de uma nova habilidade uma meditação. Tanto caminhar quanto lavar a louça podem ser meditativos. 2. Afirmação da vida. A limpeza é um exemplo disso. Ele limpa o espaço. Assim é yoga ou tai chi. Você não precisa sentar se não quiser. A meditação pode ser o que você quiser, desde que respeite a intenção dela. Criando um hábito matinal. Eu recomendo um hábito de meditação pela manhã. Pode parecer estranho considerar fazer algo tão passivo logo depois de se levantar. Mas, assim que você acorda, seu cérebro começa a pensar em seus pensamentos habituais. É bom cortar potenciais pensamentos inconscientes pela raiz quando você está começando a pensar sobre suas tarefas, aquela situação no trabalho e como essa coisa da lei da atração está indo. Não há muito poder em seus pensamentos no início da manhã, então é quando é mais fácil desacelerar e limpar seus pensamentos. À medida que você medita pela manhã, sua mente lentamente ficará mais clara pela manhã, o que tornará muito mais fácil fazer todos os outros hábitos deste livro. Para ajudar na criação do hábito, recomendo que você identifique um horário em que você possa gastar 10 minutos extras. Novamente, isso é idealmente de manhã, mas à tarde e à noite também são bons. Pense em uma tarefa que você faz nessa época e adicione esse hábito o início ou o fim dessa tarefa. Hoje em dia, costumo meditar logo depois de terminar de tomar banho ou comer. Faça isso em um lugar consistente todos os dias. Escolha um local agradável e confortável para se sentar onde você não seja incomodado e transforme-o em sua cadeira de meditação. Configure as ferramentas que você pode precisar de antemão. Você precisa do seu laptop ou telefone para tocar uma meditação guiada. Você gosta de usar uma vela perfumada? Coloque tudo perto do seu espaço de meditação para que seja fácil para você fazer isso. Decida uma quantidade ridiculamente fácil de tempo para começar. Comecei com 1 minuto e depois aumentei gradualmente em 1 minuto a cada dia até conseguir aguentar 10 minutos. Dê a si mesmo uma recompensa depois. Verifique suas mídias sociais, navegue em seus sites favoritos ou leia um capítulo de um livro que você adora. Essa recompensa fará com que você queira continuar fazendo a meditação todos os dias. Pontos de bônus se você verificar consigo mesmo para ver como se sente ao receber essa recompensa. Se é algo que você já faz, você pode começar a se sentir um pouco diferente, ou você pode começar a se tornar mais consciente de como você se sente quando faz isso. Agora que você está limpando sua mente e se preparando para o sucesso, como você começa a se mover em direção ao que realmente deseja? Hábito 3. Facilidade. Praticar a facilidade é o terceiro hábito diário e muitas vezes é o elo perdido para muitas pessoas que tentam utilizar conscientemente a lei da atração. Você já sabe como está se sentindo e tem uma boa prática de limpar alguns pensamentos perturbadores. Agora você tem a oportunidade de começar a atrair deliberadamente. Mas por onde você começa? Enquanto você pode querer sentir algo suculento e excitante para você, a vibração da tranquilidade é o melhor lugar para começar. Isso ocorre porque praticar a facilidade é a vibração mais fácil de praticar conscientemente e também estabelece uma base estável para as emoções mais divertidas que você pode praticar. Se você não praticar a facilidade deliberadamente, na verdade tornará os demais passos deste livro mais difíceis ou poderá desistir deles por completo. Por que a facilidade é tão importante para a prática? A lei da atração responde à sua vibração, então quando você pratica deliberadamente a vibração da facilidade, ela traz mais coisas que promovem a facilidade. Quando você usa esse hábito como ponto de partida, fica cada vez mais fácil praticar os outros hábitos deste livro. Agora, pense sobre as coisas que você quer em sua vida.
Você pode querer mais dinheiro, uma vida amorosa diferente, mais experiências de viagem de qualidade ou algo completamente diferente. Se você pensar nas experiências emocionais centrais de tudo isso, sempre encontrará facilidade. Você pode não achar que a facilidade faz parte do seu estilo de vida ideal, mas pense as imagens comuns de pessoas que conseguiram. O que você acha que a pessoa sentada na praia bebendo sua bebida refrescante favorita está sentindo? O que é evocado em você quando vê areia fresca e ouve os sons das ondas quentes do oceano? Imagine-se sentado em uma cadeira, sabendo que tudo está resolvido. À medida que você se rende a esse sentimento, o que surge para você? Você se sente tenso ou estressado? Você pode se estiver preocupado sobre como chegou lá, mas isso é para outra sessão. Finja que você fez todos os passos necessários para chegar lá e ganhou. O que você sente? Você sente facilidade. Se você quer um amante em sua vida, não pense em como é atrair eles. Pode haver muito drama envolvido no processo de encontrar alguém. Em vez disso, pense em como é ter luz em sua vida de maneira estável. Como é ter alguém em quem depender e quem te ama muito. Se você quer algo mais passageiro, imagine como é amanhã depois de passar uma noite selvagem com alguém por quem você se sentiu intoxicado. Você provavelmente sente uma profunda sensação de bem-estar. Você atraiu essa pessoa e se tornou íntimo dela e deu prazer um ao outro. Como isso se sente? Eu vou continuar com isso. O que você sentiria há algumas semanas? Depois que você ganhou na loteria amanhã. O que você sentiria depois de toda a excitação e as incríveis sensações de riqueza e exuberância? O que sobraria uma vez que se tornasse normal? Enquanto você se reclinava no deck de sua casa favorita com vista para sua vista favorita com suas pessoas favoritas ao seu redor, o que você sentiria? Facilidade. A tranquilidade é como uma linha de base vibracional para todas as experiências que você deseja que envolvam bem-estar. Quando você pratica a facilidade deliberadamente, automaticamente se sente bem ou melhor do que estava se sentindo. Quando você se sente à vontade habitualmente, fica muito mais fácil atrair o que deseja em sua vida. Todas as situações que descrevi envolveram muitas outras emoções, aparentemente mais valiosas. Não estou dizendo que não são muito importantes para você. Todos nós queremos sentir variações de alegria, aventura, exuberância, riqueza, carisma, esplendor e todas as outras cores do espectro emocional. Isso é perfeitamente natural e maravilhoso. No entanto, quando você sente a facilidade como um hábito, você torna mais fácil a experiência todas essas coisas. Quando essas emoções inevitavelmente se movem através de você, é mais provável que você retorne à tranquilidade em oposição ao pessimismo, dúvida ou preocupação. Embora seja mais sexy focar nas emoções mais apaixonadas, não desconte o valor para sua vida de uma sensação permanente de bem-estar. Quando você começar a sentir-se deliberadamente à vontade e a explorar seu estado natural de bem-estar, perceberá que pode se sentir bem em quase todas as circunstâncias. Então, você não começará a sentir facilidade quando for fácil. Você vai começar a sentir facilidade o tempo todo. Coisas que costumavam ser frustrantes para você começarão a se resolver naturalmente e as pessoas que são irritantes para você não serão tão irritantes. Você se sentirá mais no controle de suas emoções porque naturalmente desejará voltar a se sentir à vontade o tempo todo. Você começará a deixar de lado as coisas em sua vida que não lhe trazem uma sensação de facilidade e começará a atrair mais pessoas em seu comprimento de onda. Sua vida começará a se simplificar, então você terá mais espaço para experimentar todas essas outras emoções deliciosas. Como praticar a facilidade? É irônico que você esteja lendo um livro sobre como relaxar. Embora seu objetivo seja sentir-se à vontade, o sinal de que você está se movendo em direção à facilidade é o alívio. Quando você se sente aliviado, sabe que está indo em direção ao que deseja. Como você sabe como é o alívio? Aqui está uma lista de possíveis coisas que podem lhe trazer mais facilidade agora. Sinta-se à vontade para adicionar luz. Sentar ao sol. O sol é como o bem-estar encarnado. Assista ao seu programa favorito. Não importa o que mais esteja acontecendo, um show pode transportá-lo para o seu lugar feliz. Tocar um instrumento.
Às vezes não há nada mais fácil do que se expressar. Brinque com um gato. Os gatos são como o bem-estar encarnado. Faça um passeio de bicicleta em um dia ensolarado. Andar de bicicleta é como uma metáfora para uma vida bem vivida. Alongue-se com sua música favorita. Seu corpo sabe o que precisa e às vezes o que precisa é de música. Ouça sua música favorita enquanto faz o que quiser. A música cria a trilha sonora da sua realidade. Dança ao redor. Quão bom é apenas se mover às vezes. Saia com sua pessoa favorita. Quão bom é estar com aquela pessoa que você adora estar por perto. Você sabe, aquele onde você pode relaxar e ser você mesmo. Leia um livro que você realmente goste. Os livros abrem sua imaginação e permitem que você tenha uma sensação infantil de admiração. Desenhe ou rabisque. Às vezes, as palavras não fazem jus ao que você está sentindo. Faça palavras cruzadas. Estar envolvido muitas vezes coloca sua mente em facilidade. Mas e se você fizer esse tipo de coisa de qualquer maneira? Isso é bom. A única coisa que eu faria é verificar com você mesmo quando você está fazendo isso. Pergunte a si mesmo: como posso me sentir ainda mais à vontade agora? Tente combinar coisas que lhe tragam facilidade. Um exemplo clássico para mim é quando escrevo sobre facilidade, também ouço minhas músicas favoritas e tomo meu chá favorito com mel. Às vezes eu combino isso com sentar ao sol, com ou sem um gato. Você está começando a perceber o que é relaxar e ser fácil. Eu também amo o diário porque me permite fluir livremente meu processo criativo em um meio. Isso me ajuda a focar minha vibração e também me permite relaxar meu foco. O que quero dizer com isso é o cerne de usar a lei da atração de forma eficaz. A lei da atração responde ao que você sente, então, se você pensa, eu tenho que fazer esse processo de relaxamento perfeitamente, então você não se sente à vontade. Tentar relaxar não é possível. É um paradoxo. Portanto, a facilidade, embora relacionada à sua capacidade de se concentrar, é na verdade um relaxamento do seu foco de seus pensamentos conflitantes crônicos. A meditação é sobre limpar alguns desses pensamentos. Praticar a facilidade é dar a esses pensamentos um feng shui melhor. Pensamentos que não servem para você são tão inócuos quanto: eu preciso descobrir isso fora. Mas, descobrir isso, muitas vezes é baseado em uma vibração de luta. Em vez disso, a vibração da tranquilidade diz: o universo sempre cuida de mim. O universo sempre foi bom para mim. É inevitável que eu descubra isso. Trata-se de manifestar uma solução mais fácil. É sobre deixar a solução acontecer com você. Manifestar não é forçar as coisas. Trata-se de facilitar o seu caminho para uma nova realidade. Ao aprender a relaxar seu foco dos detalhes e das especificidades, você pode deixar que as especificidades mais desejadas se manifestem em sua realidade com facilidade. Se você quiser criar o hábito de fazer isso por escrito, simplesmente escreva sobre coisas que são fáceis em sua vida ou como você se sente fácil. Não se trata de escrever um artigo para alguém ler. Não tem que fazer sentido lógico para você. Só tem que fazer sentido emocional. Ou seja, você tem que sentir algo escrevendo. Escreva palavras que façam você se sentir aliviado e verifique como está se sentindo. Solucionando problemas do seu hábito de facilidade. Se não sentir alívio ao escrever, então não escreva. É o mesmo que qualquer uma dessas atividades que podem promover facilidade. Você não pode simplesmente fazer algo que deveria lhe trazer facilidade se você odeia. Você tem que fazer o que realmente faz você se sentir mais relaxado. Isso pode levar a alguns experimentos. Se você está tendo problemas para descobrir o que o faz relaxar, você pode não estar dando permissão a si mesmo para relaxar. Não precisamos entrar em assuntos profundos como seus pais o criaram, mas saiba que você pode ter algumas crenças que dizem que você não pode relaxar até que alguma condição específica seja atendida. Você tem um projeto de trabalho para fazer. Você tem uma lista interminável de tarefas. Estas são todas as coisas que subconscientemente limitam sua capacidade de relaxar. A ironia é que, quando você relaxa, você se dá a capacidade de resolver os problemas da sua lista de tarefas com muito mais facilidade.
Apenas saber disso não é muito útil quando você tem uma litânia de coisas para realizar antes de poder simplesmente relaxar. Isso pode levar você a se sentir mal por não conseguir relaxar tão facilmente quanto você acha que deveria. Este é um dos deveres mais insidiosos que existem. O único deveria que você deveria assinar é aceitar onde você está. Aceite que isso é um processo. A boa notícia é que todas essas crenças limitantes são hábitos de pensamento, assim como o hábito da facilidade. É que o hábito de facilidade é mais novo para você. Quando você considera que sentir-se à vontade é simplesmente uma prática, você pode se libertar quando não se sentir confortável. Então, em vez de se preocupar com o fato de que pode ser mais difícil do que você quer relaxar, apenas tente se sentir à vontade quando puder. Idealmente, faça disso um hábito diário para que você se lembre de tirar a pressão de si mesmo a qualquer momento em que o exercitar. Quando você tira a pressão de si mesmo e sente alívio de seus pensamentos negativos habituais por apenas um momento, você começará a perceber o poder da facilidade. Agora que você está se movendo na direção do que deseja, é hora de pratique melhorar os pensamentos de sentimento e acelere a chegada de suas lindas manifestações. Hábito 4. Apreciação. Apreciação é o processo para quem está aprendendo sobre como se manifestar mais em sua vida. Mas, muitas vezes, no processo de apreciação, as pessoas se concentram mais no que não têm do que no que têm. Há uma razão pela qual este é o quarto hábito a aprender. Se você não fizer os hábitos anteriores, seu processo de apreciação muitas vezes sairá pela culatra, já que você também estará praticando outros pensamentos conflitantes como: espero que isso funcione, onde está o que eu quero? E, eu gostaria de estar fazendo outra coisa agora. Isso é completamente bom e ainda vai acontecer de vez em quando. No entanto, sua capacidade de apreciar será muito mais estável e fácil de aprender agora que você domina os outros 3 hábitos. Isso ocorre porque, enquanto aprecia, você terá menos pensamentos conflitantes. Você poderá fazer o check-in e ver se está realmente sentindo apreço no momento e poderá voltar a se sentir fácil, se sentir apreço for muito difícil para você agora. Os outros hábitos anteriores lhe deram um contexto para entender e utilizar o poder da apreciação. Eles são os verdadeiros hábitos fundamentais, enquanto a apreciação e o hábito final de deixar ir realmente o moveram para a porção supercarregadora da manifestação. Dessa forma, pode ser fácil desconsiderar completamente os outros hábitos, assim como pode ser fácil desconsiderar o poder do alongamento antes do exercício. Honestamente, tudo faz parte do processo e, à medida que você aprende a apreciar, começará a apreciar como tudo funciona em conjunto. Porque apreciar acelera suas manifestações. Apreciação é um dos sentimentos mais poderosos que você pode sentir. É um sinal para o universo trazer mais coisas para apreciar. É a luz verde para suas manifestações. Quando você está feliz com sua vida agora, o universo se abre para você. Ele traz experiências personalizadas que combinam com a qualidade emocional de seus pensamentos consistentes. Então, quando você pratica a apreciação, você diz ao universo para lhe trazer mais para apreciar. Se você realmente quer aquele loft em uma cidade grande, como você se sentiria quando o tivesse? Você provavelmente sentiria imensa apreciação por isso. Apreciar abre a porta para você receber as coisas que o universo alinha para você. Quando as coisas entram em sua realidade, geralmente começam na forma de pensamentos e depois emoções. Você já teve um pensamento eureka que parecia vir do nada. Esse foi o universo entregando a você um pensamento inspirador baseado em sua vibração. Você pode reconhecer pensamentos inspiradores porque eles geralmente são distintos em qualidade emocional dos pensamentos que os cercam. Muitas vezes são simples e elegantes. Eles fazem você pensar coisas como: por que não pensei nisso antes? Acompanhar esse pensamento inspirador geralmente é um sentimento de ahá. Muitas vezes é um pico de clareza em seu fluxo emocional. Junto com isso é muitas vezes um curso óbvio de ação física. Como tudo isso ocorre em rápida sucessão, a ação que você executa parece sem esforço. Isso porque passar de uma ideia para uma emoção e para uma ação é uma experiência tão inebriante. Qualquer trabalho envolvido é discutível com uma ideia que parece tão boa.
Quando você começa a ativar a apreciação deliberadamente como uma prática, esses tipos de experiências começarão a acontecer o tempo todo em relação a todos os aspectos de sua vida. Eles vão começar pequenos no início. Você se sentirá inspirado a ligar para uma pessoa e essa pessoa terá boas notícias para você. Você se sentirá inspirado a descer uma determinada rua e terá um momento, que vai bater em você. As especificidades destes são quase sempre uma surpresa, mas a consistência do seu acontecimento não será uma surpresa. É maravilhoso acordar todos os dias quando você sabe que o universo está conspirando para encantá-lo. Se isso parece muito distante da sua realidade agora, saiba que é simplesmente a progressão lógica da aplicação desses hábitos. Ao praticar esse hábito, você se verá apreciando cada vez mais coisas que eram difíceis de apreciar no passado. Isso, não riqueza material ou fama, é um dos verdadeiros presentes de utilizar a lei da atração em sua vida. Sentir apreço eventualmente se estende incondicionalmente a todos os aspectos de sua vida. ênfase em eventualmente. Uma ressalva é não tentar apreciar as coisas nas quais você tem muitas associações negativas. É como aprender a velejar em um tufão. Você notará que tenho usado frases como, encontre-se apreciando, em vez de, esforce-se para apreciar. É assim que acontece. Você faz essa prática e um dia se verá apreciando espontaneamente um aspecto de sua vida que antes achava irritante ou pior. Esse é o poder da lei da atração. Como apreciar? Existem muitos processos para apreciar o que você já tem. Meu favorito é semelhante ao que Abraham Hicks chama de roda de foco. Essencialmente, você se concentra por um certo período de tempo no que já tem a apreciar. É uma roda porque você desenha um círculo em um pedaço de papel e depois escreve declarações ao redor do círculo. Você faz isso porque ajuda você a se concentrar. Isso ajuda você a se concentrar porque você não está acostumado a desenhar em círculo, então seu cérebro aprende a associá-lo ao processo. Você também faz isso porque lhe dá um fim visual finito para o qual você está trabalhando. Honestamente, não importa o processo que você usa, desde que você se concentre consistentemente na apreciação por um pouco. Um pouco pode ser de 30 segundos ou 10 minutos. No entanto, quanto mais você se concentrar na apreciação quando não tiver o hábito, maior a probabilidade de sair pela culatra. Então, no começo, comece com um período de tempo menor. Ao longo deste livro, utilizei exercícios de escrita para lhe dar uma ideia de como abordar esses hábitos. Com apreço, acho importante usar a escrita ou a fala, porque saídas criativas que não envolvem palavras são um pouco mais complicadas de refinar. Comece com o exercício de escrita e se você se sentir compelido a apreciar através de fotografia, culinária ou qualquer outra coisa, seja meu convidado. Basta entender os princípios primeiro. A chave ao apreciar deliberadamente é começar com coisas que são fáceis de apreciar. Você tem um relacionamento emocional complexo com a maioria das coisas em que pensa, mas há algumas coisas essenciais que fazem você se sentir bem quando pensa nelas. Comece com aqueles. Você não tem nada a provar tornando isso mais difícil. Aquele melhor amigo com quem você não fala há anos. Não comece com eles. Aquele cachorrinho adorável que você viu enquanto caminhava pela rua. Bom ponto de partida. Minha lista de agradecimentos hoje é a seguinte: o sol, o mar, gatos, cochilos ao sol, chá verde com mel, andar de bicicleta ladeira abaixo, minha namorada adorável, frisbee final, dirigir pela costa, bacon e ovos com biscoitos e molho, etc. Se você estiver com dificuldades, lembre-se de que está oferecendo um pensamento conflitante como: espero estar fazendo isso certo. Em vez disso, solte um pouco e deixe os pensamentos virem até você. Isso é o que é conhecido como permitir. Você não precisa escrever constantemente. Você está aprendendo a dançar com o universo como um parceiro igual, então às vezes você sentirá que está direcionando seus pensamentos e às vezes você sentirá que está canalizando pensamentos que estão vindo do universo para você. Quando você tem que inventar tantas coisas para apreciar facilmente, você se pega repetindo palavras. Novamente, repetir é bom, mas toda vez que você repetir, tente ser um pouco mais específico. Se você gosta de cachorros, o que é que você gosta neles?
Brincar com um cachorrinho é mais específico do que filhotes. À medida que você for mais específico, verifique como está se sentindo. Você pode descobrir que a intensidade de sua emoção de apreciação aumenta um pouco. Isto é normal. Geralmente, quanto mais específico você for, mais fortemente sentirá a emoção. Por outro lado, à medida que você começa a se sentir melhor, você pode começar a se concentrar mais especificamente em seus sentimentos. Isso é ótimo, já que as palavras são apenas substitutos para sentimentos de qualquer maneira. Se você se encontrar sem palavras, existem poucas palavras para bem, bem-estar, apreciação, etc. Tente descrever a sensação física que está tendo. Novamente, não tente sentir algo que você não é. Tente ser o mais honesto possível com a emoção. Isso abrirá o caminho para que sentimentos maravilhosos se manifestem. Se seus sentimentos ficarem muito fortes e você se sentir compelido, use afirmações. Afirmações são declarações expressas no presente de algo que você deseja. Eu sou rico, é uma afirmação. Eu quero ser rico, não é uma afirmação como descrita aqui. As afirmações muitas vezes parecem um exagero, mas quando você está se sentindo muito bem, elas não. Experimente escrever ou dizer isso. Se você não quer ir tão longe, é bom afirmar que você deliberadamente se fez sentir do jeito que está se sentindo. Pode ser uma simples declaração como: eu criei esse sentimento. Eu estou lá. Quando você afirma que está onde deseja estar emocionalmente, mostra a si mesmo que pode sentir o que deseja, independentemente das circunstâncias. Você pode se sentir rico, não importa quanto dinheiro tenha em sua conta bancária. O poder supremo da apreciação é apreciar as coisas que estão a caminho, mas você ainda não vê em sua realidade. Quando você se sente realmente bem, você pode apreciar as coisas que ainda não apareceram. Só faça isso quando se sentir muito bem. E não se preocupe se você ainda não consegue se sentir tão bem ou de forma consistente. A intensidade de sua emoção não é um julgamento de quão bem você está fazendo. Na verdade, sentir-se realmente bem em um momento pode criar expectativas irreais para todos os momentos de sua vida que se seguem. Se você começar a forçar ou se sentir desapontado por não se sentir incrível, apenas volte à sua prática de relaxamento. Relaxar. Use declarações fáceis e mais gerais. Lembre-se de que tudo se trata da jornada, não do destino que você acha que o fará feliz. Quando você adota esse hábito, como você pode ver, segue logicamente o seu hábito de facilidade. Quando você se sente à vontade, fica muito mais fácil apreciar as coisas. Na verdade, você pode simplesmente apreciar o que está fazendo para se sentir à vontade. A hora do dia não importa. Algumas pessoas gostam de fazer isso de manhã para definir o tom do dia. Outros gostam de fazê-lo antes de dormir. Em geral, é melhor fazê-lo quando estiver relaxado, mas experimente e veja como você gosta em diferentes estados mentais e contextos diferentes. Só você sabe quando está sendo realmente eficaz. A regra de ouro é: se é bom, está funcionando. Isso é muito bom, mas o que acontece quando você passa por momentos difíceis? Hábito 5: deixar ir. Quando você trabalha com o universo, às vezes você precisa agir com base na inspiração e às vezes precisa deixar de descobrir como fazer a ideia acontecer. Este pode ser um conceito frustrante. Gurus, que parecem ser de outro planeta, afirmam que você deve intencionar o que você quer e depois se desapegar do resultado. Mas, eles não dizem como fazer isso, nem navegam no óbvio turbilhão emocional de: bem, como eu me desapego de pensar ou ir ativamente atrás dessa coisa que eu quero tanto? É como pedir para um cachorro não latir. Está em sua natureza desejar coisas, mas como você é um criador poderoso, a maior coisa que o impede de conseguir o que deseja é quando você se concentra consistentemente na falta dele. Dessa forma, você diz ao universo para trazer mais carências assim. Colocando de forma mais sucinta, quando você se concentra em como conseguir aquilo que deseja, você está realmente se concentrando no fato de que ainda não o tem. Concentrar-se em como você vai conseguir é apenas um pensamento mais específico de focar em não tê-lo. Seu cérebro ainda dói.
No entanto, no modelo de realidade gogogo que tantas pessoas subscrevem, concentrar-se em como conseguir o que deseja ocupa 90% do seu poder cerebral. Afinal, você pensa: como vou conseguir o que quero se não sei como conseguir? Olhe para todas aquelas pessoas que estão tendo sucesso em conseguir o que eu quero. Veja toda a estratégia que eles usam e os números que eles alardeiam. Enquanto você pensa sobre isso, se verificar como se sente, sentirá um vazio talvez no estômago. É uma sensação de querer mais. Este é o componente de sentimento de falta do desejo. Tudo bem, porque você também tem o poder de se concentrar no componente sentimento abundante do desejo. Cada assunto que sua mente pode focar são realmente 2 assuntos em potencial. Esses assuntos são ter o que você quer e a falta do que você quer. Quando você se guia para a apreciação genuína usando os 4 hábitos anteriores, você experimenta ter o que deseja emocionalmente. Quando você se concentra em tentar manipular as circunstâncias externas para obter o que deseja, experimenta a falta do que deseja emocionalmente. Às vezes, a sensação de não ter o que você quer é tão grande que tudo abrange você. Às vezes, a única coisa que você pode fazer é se render à emoção que se move através de você. O que você resiste, persiste. Então, quando você sente alguma versão de emoção negativa, não é hora de empilhar a estratégia. Não é hora de tentar se forçar a um lugar positivo. É hora de deixar ir. Em um mundo que só valoriza a conquista e a emoção de voar alto, deixando go é o passo crucial que falta. Isso porque, quando você não solta, você atrapalha o universo entregando o que você quer com facilidade. Quando você solta, você deixa o universo assumir o volante. Deixar ir explicado. Deixar ir é uma ferramenta incrivelmente poderosa. É uma manifestação ativa em sua crença no poder do universo. É também algo que pode ajudar a trazer mais facilidade em sua vida. Mas, também requer sofisticação emocional. Deixar ir não é manifestar uma coisa específica. Por outro lado, deixar ir também não significa não se importar mais com o resultado desejado. Deixar ir é reconhecer quando as ondas estão muito grandes agora para chegar onde você quer emocionalmente. É sobre saber quando é hora de empurrar e quando é hora de deixar ir. Quando você aprender a deixar ir, você se encontrará em uma paz mais genuína com circunstâncias preocupantes. Você também encontrará situações se resolvendo com mais facilidade. Deixar ir não é útil apenas quando as coisas estão ruins. Ele também pode ajudá-lo com seu processo criativo. Se você estiver lutando para ter sua próxima ideia brilhante, deixe ir e deixe o universo trabalhar para você. Muitas vezes, você só abandonou ativamente quando não aguentou mais a situação. Você pode ter aprendido a se acomodar no passado com certas circunstâncias em sua vida. E, no entanto, se não forem controladas, essas situações podem explodir na sua cara, forçando você a esperar até que elas aconteçam para se render a elas. Por outro lado, aprender a deixar a luz ir vai permitir que eles se resolvam naturalmente sem o seu envolvimento consciente. Deixar ir começa com seus pensamentos e emoções, e se estende a cada faceta de sua vida. Você pode praticá-lo conscientemente mudando suas palavras e sentindo alívio em suas emoções. Deixar ir se torna muito mais fácil quando você sabe o que não ressoa com você. É por isso que é o 5º hábito neste livro. Finalmente, deixar ir exige uma prática incremental de fé. Você literalmente deixa de lado as coisas sobre as quais não pode fazer algo agora e, portanto, aceita que elas serão atendidas. Não se trata de deixar ir para obter um resultado específico. Quando você pensa nessa frase, não faz sentido, porque deixar ir, para obter um resultado específico, implica que você ainda está emocionalmente ligado ao resultado. À medida que você aprende a deixar de lado certos pensamentos que não lhe servem e as emoções que se seguem, você se tornará melhor em deixar de lado partes inteiras de sua vida que não lhe servem. Deixar ir exercita o músculo da coragem. Sentir escassez faz com que você se apegue às coisas. Deixar ir permite que você abrace uma vida de abundância. Como deixar ir? Embora pareça passivo, deixar ir é um processo muito ativo e deliberado. Há muitas maneiras de deixar ir ativamente. Alguns são muito dramáticos, como queimar as posses que lembram um amor anterior.
Este livro é sobre hábitos simples e fáceis de fazer que você pode começar hoje. Como tal, será outra prática de escrita que você pode ajustar como quiser, depois de entender o princípio. De certa forma, a linguagem define o pensamento, então vou lhe mostrar uma maneira de se abrir vibracionalmente para a possibilidade de deixar ir. Consulte o hábito número 1, consciência emocional. Faça este exercício exatamente como fez antes, mas mude um pouco o seu idioma. Na frente de qualquer coisa que você escreve, eu quero que você use a frase, está tudo bem que, por exemplo, tudo bem que estou me sentindo mal-humorado e não tenho certeza do porquê. Continue usando essa frase na frente de cada frase que você escreve. Se quiser, você pode simplesmente escrever, está tudo bem. Está tudo certo. Tudo é bom em sua vida. O universo cuida de você. Quando você usa essa frase na frente do seu idioma, você suaviza seus hábitos de pensamento. Ao suavizar seus hábitos de pensamento, você permite a possibilidade de um pensamento ou emoção diferente. Tudo bem que você ainda não conseguiu o que quer. Tudo bem que neste momento você não esteja onde gostaria de estar. Tudo bem que você possa estar com medo, ou frustrado, ou em dúvida, ou com raiva. O melhor momento para fazer isso é depois de fazer sua prática de facilidade ou apreciação, uma vez que você percebe que não se sente tão bem quanto antes. As emoções são fluídas, portanto, não importa o quão bem você se sinta após essas práticas, inevitavelmente começará a se sentir menos bem em algum momento do dia. Velhos hábitos de pensamento voltarão ou algo externo acontecerá que fará com que você tenha uma reação negativa. Você pode se atrasar para um compromisso ou ver uma notícia que o deixa irritado. Seja o que for, reconheça o que está sentindo e diga que está tudo bem. Ao contrário dos outros hábitos, você não precisa fazer isso por uma quantidade específica de tempo. Apenas lembrar de fazê-lo uma vez é suficiente para obter o efeito disso. Dependendo de como você está se sentindo, você pode se sentir inspirado a fazer isso de novo e de novo na frente de um monte de frases. Adicionar esta frase curta na frente de qualquer coisa tem um efeito calmante, então aplique-a liberalmente. Usar este exercício simples permitirá que você coloque emoções negativas em seu contexto adequado. Quando você aprende sobre a lei da atração, seu instinto imediato é temer e evitar emoções negativas. Mas, mesmo os melhores manifestantes ainda experimentam emoções negativas. Não é algo a ser erradicado. Quando você tem uma ferramenta ou exercício para lidar com isso, você se sente empoderado. Quando você usa este exercício para lidar com emoções negativas, você está deixando ir da necessidade de mudar a emoção. Isso permite que a emoção se mova fluidamente através de você e descanse. Se você não deixar ir, simplesmente se concentrará mais na emoção até que ela fique cada vez maior. Quanto mais cedo você deixar de lado uma emoção negativa, mais cedo poderá voltar aos seus estados emocionais desejados. Assim como quando você pratica a facilidade, seu objetivo ao fazer este exercício é sentir alívio. Tudo bem se você não sentir muito alívio no início. Basta verificar com você mesmo e ver se alguma coisa mudou. Este exercício irá ajudá-lo em sua necessidade de mudar as circunstâncias de sua vida agora. Ao aceitar a circunstância em que você está, você não está cedendo ou dizendo ao universo que você não se importa que isso seja consertado. O universo sabe o que você quer. Ao deixar de lado sua necessidade de consertá-lo agora, você deixa o universo fazer o que precisa fazer para obter o que deseja. Deixar de lado a necessidade de controlar suas emoções é o primeiro passo para deixar de lado a necessidade de controlar sua realidade. O que você faz depois de deixar ir? Depende da sua razão para praticar o desapego. Você pode precisar continuar aprofundando seu sentimento de rendição, já que seu cérebro pode continuar tentando consertar as coisas. Não é culpa dele ou sua, está apenas operando sob hábitos de pensamento. Eventualmente, porém, você será capaz de deixar ir. A emoção passará por você e cessará. Aqui estão algumas coisas que podem ajudar a reforçar o desapego deliberado após a emoção ter diminuído. Mude o assunto. Comece a pensar em outra coisa. É impossível deixar de lado uma linha de pensamento se você continuar ativando-a.
É melhor deixar o assunto longe de estar relacionado ao que causou a fixação ou a emoção negativa. Se você estava pensando em contas, não pense em dinheiro, no trabalho que você odeia ou em pessoas chamadas Bill que você conhece. Distraia-se. Faça algo que exija toda a sua atenção. Então é impossível pensar na coisa que você está deixando ir. Isso pode ser tão ativo quanto malhar ou tão passivo quanto assistir ao seu programa de TV favorito. Faça o que o ajuda a relaxar. Se ainda for muito ou você estiver cansado, tire uma soneca. Um cochilo faz maravilhas para redefinir a intensidade do seu foco em um assunto. Deixar ir se torna mais importante quanto mais você quer alguma coisa. Quando você tem um desejo fraco, é fácil não se importar com a manifestação dele. Você provavelmente não se importa muito em visitar certos países ou aprender certas habilidades. Você realmente não precisa deixar de lado pensamentos indesejados sobre essas coisas, porque você provavelmente nunca teve pensamentos indesejados sobre essas coisas em primeiro lugar. Mas quando você realmente quer algo, pensar conscientemente sobre isso pode lhe trazer dor. Você pode precisar aprender a deixar essa coisa ir uma vez por dia ou uma vez por hora por algum tempo. Eu quero ser muito claro. Deixar ir é deixar de lado a necessidade de mudar ou consertar sua situação. É uma forma de aceitação. Se o seu pensamento ou emoção não tiver muita intensidade, este exercício pode ajudá-lo a deixar de lado os próprios pensamentos ou emoções. Se, por outro lado, eles têm grande intensidade, você pode deixar de tentar corrigir os pensamentos ou emoções. Idealmente, você quer fazer mais do primeiro, já que é mais fácil pensar no que você quer. Mas, se os pensamentos ou emoções são muito fortes para você agora, você ainda pode usar o processo para deixar de tentar mudar como está se sentindo. Quando você se sente muito mal ou não consegue parar de pensar em algo, isso significa que você involuntariamente carregou esse sentimento ou pensamento concentrando-se demais nele. Agora não é hora de mudá-lo, porque tentar mudá-lo apenas o tornará mais magnético. Eventualmente, deixar ir se torna algo que você pratica o tempo todo. Quando você ficar bom nisso, poderá deixar de lado o desejo de pensar em um assunto que não lhe serve. Isso, juntamente com a sensibilidade vibracional, tornará mais fácil para você identificar e navegar por experiências perturbadoras em sua vida. Juntando tudo. Parabéns, você aprendeu os 5 hábitos mais importantes para aplicar a lei da atração para as coisas que você quer em sua vida. Quando você tem todos os 5 trabalhando juntos, isso transforma sua vida. Quando as coisas estão indo bem, você saberá que é por causa de seu foco deliberado. Você saberá que, a qualquer momento, você tem o poder de reconhecer como está se sentindo e sutilmente guiá-lo para mais e mais do que deseja. À medida que você aprende que tem o poder de fazer isso, você o fará com mais e mais frequência e em mais e mais situações. As pessoas vão perguntar coisas como: por que você está feliz o tempo todo? E você saberá que construiu uma base emocional sólida para o seu sucesso. Você diminuirá seu nível de estresse, terá mais liberdade de pensamento em situações comprometedoras e se verá experimentando mais alegria de forma mais consistente do que jamais imaginou ser possível. À medida que você se concentra mais em ajustar sua experiência emocional do mundo, naturalmente começará a se importar menos com as circunstâncias exatas de sua vida. Isso permitirá que você deixe de lado as coisas que não ressoam com a maneira que você realmente quer ser. Isso permitirá que você também veja as oportunidades óbvias para as coisas que deseja quando elas se apresentarem. Quando você sentir uma emoção negativa, começará a saber quando tentar se afastar dela e quando aceitá-la. Você se tornará incrivelmente resiliente e poderá se recuperar imediatamente de experiências difíceis. Você terá força emocional, bem como estabilidade. Isso o tornará naturalmente atraente para as coisas que deseja. Com o tempo, você começará a esperar que mais coisas aconteçam do seu jeito, porque mais e mais coisas acontecerão e o processo começará a acelerar. Você vai ser capaz de lidar com a aceleração sem se sentir sobrecarregado, porque você saberá como entrar em contato com facilidade com cada vez mais em seu prato.
Por outro lado, você pode achar que uma vida de facilidade é muito mais atraente do que uma vida de tentativas de se sentir eufórico o tempo todo, e você se moverá lentamente em direção a isso. Está tudo bem e seu caminho é seu. Este é apenas o começo de sua vida incrível se desenrolando. Esses hábitos são a maneira mais rápida de começar a aplicar a lei da atração em sua vida, mas há muito mais a aprender. Seu download gratuito. Se você quer uma exploração mais profunda da lei da atração e maneiras práticas de aplicá-lo, confira minha prévia gratuita do Manual de Instruções da Lei da Atração. Nele, você aprenderá a pegar os blocos de construção da manifestação e personaliza a luz ao seu estilo de vida. Você também aprenderá a se guiar diretamente para experiências de pico. Aqui está o link, clique para obter seus 6 capítulos gratuitos, metade do livro, hoje. Visualize o guia de manifestação completo e comece a criar a vida dos seus sonhos. Obrigado por conferir meu livro sobre os hábitos da lei da atração. Por tempo limitado, você pode obter gratuitamente 6 capítulos, 50% do livro, do meu manual de instruções da lei da atração ao se inscrever na minha lista de leitores. Manifestar as coisas boas é confuso. Há todos os tipos de informações conflitantes por aí. Você deve afirmar o que deseja, mesmo que sinta o contrário. Você deve visualizar, mesmo que se sinta delirante. Você deve meditar. Sim, é esmagador. E, no entanto, você continua lutando para alcançar seu grande sonho suculento, tentando descobrir o que fazer. Você coleta informações e tenta uma dúzia de abordagens diferentes, sempre sentindo que falta alguma peça. Não mais. Este guia informa apenas o que você precisa saber para obter o que deseja. Simples, eficaz, duradouro. Isso soa bem? Nesta prévia, você receberá tudo o que você precisa saber sobre Loa para obter grandes resultados. Mesmo que você ache que Loa significa Lakeside Ontology Application. Como se preparar para o sucesso, falte este passo crítico e você trabalhe muito mais e obtenha resultados inconsistentes. Como tornar a obtenção do que você deseja muito mais fácil. A maioria das pessoas nunca descobre isso, mesmo sendo tão simples. Como realmente meditar, mesmo que você odeie. Os passos exatos para se sentir realmente bem, sempre. Como aumentar suas manifestações sentindo pura apreciação, em vez de olhar com desgosto para seu quadro de visão. Quer saber mais? Clique aqui para receber seu brinde.